Olá, alunos de topografia da UniFSA. Aqui é o professor Machado. Hoje continuaremos no topocal com curvas de nível. 1. Então, copia-se todas as 4 colunas da planilha do Excel e nomeia-se. No caso, eu nomeei a minha como 18 pontos, ponto SLK. Vocês podem nomear de qualquer forma, contanto que a extensão seja ponto .slk. Abre-se o topocal para colar ou pegar, porque em espanhol colar é pegar. Triangula-se, criam-se os triângulos, na realidade vai criar um quadro isométrico de cores e depois calcula-se as curvas de nível. Clica-se, depois que calcula as curvas de nível, na tecla ESC de Escape e aparecerá uma escala de cores variando da cor rosa, 74 metros, ao azul escuro, 84 metros, que representa as altitudes em relação ao nível do mar, que é zero. Lembra aquilo que falei para vocês em sala de aula? Que lá na praia a altitude é 0 metro. Clica-se em ficheiro, depois em exportação e salva-se o arquivo com a extensão .dxf. Quando você clica em DXF, aparece um quadro como este, que você deve selecionar, clicar aqui, selecionar pontos, que são 18 pontos. Deve selecionar os atributos em um número, que são os números de 1 até 18. X são as coordenadas UTM, que variam, que tem uma variação maior que 700 metros, no caso foi em Teresina, no bairro São Pedro. Y, todos os valores de Y são maiores que 9 milhões. E Z é a altitude em relação ao nível do mar, que no caso nós pegamos no ponto 1 a altitude 74 metros e no ponto 18, por exemplo, a altitude 84 metros. Nós devemos clicar neste campo e digitar o valor 10, que é a altura da letra que queremos que saia lá no AutoCAD. E o número de casas decimais depois da vírgula nós escolhemos aqui 2. Pode ser até 3, mas escolhemos aqui 2. Devemos marcar triangulação, que no meu exemplo geraram 28 triângulos. Devemos marcar o curvado, que são as curvas de nível propriamente ditas, geramos 10 curvas. E devemos marcar entidades em 3 dimensões e depois aceitar. Vamos abrir o Excel para vermos como é que a gente faz com a planilha. Esta é uma planilha que nós temos o nome, variando, ó, que são números de 1 a 18, são 18 pontos. E aqui nós colocamos as coordenadas X na segunda coluna, na terceira coluna as coordenadas Y e na quarta a altitude Z. Sabendo que X é a longitude e Y é a latitude. Todas as longitudes têm um valor maior que 700 mil metros, são coordenadas UTM, e todas as latitudes têm mais de 9 milhões de metros. E as altitudes variam do ponto 1, 74 metros, ao ponto 18, 84 metros. A gente faz agora o que? Seleciona todas essas 4 colunas, inclusive com os 18 pontos. Dá um Ctrl C do teclado, Ctrl C, que é copiar, e abre-se agora o topocal. Vamos abrir o topocal. Eu vou minimizar este quadro, que é do Excel, para nós abrirmos o topocal.
Vou minimizar este e aqui está o topocal aqui na área de trabalho. Clico ele uma vez e às vezes ele dá um erro, pode ser que dê um erro. Esta é a versão do topocal que nós pedimos para vocês fazerem o download na aula anterior, que é a versão 2020, que é de 2020, a versão 9, e apareceu um quadro aí, você clica em Pro Grátis por coronavírus e em continuar. Às vezes ele abre da primeira vez, se não da segunda vez ele costuma aceitar. Como está demorando muito, é porque deve dar um erro. Então você clica aqui no X e ele vai aparecer um errozinho e você deve clicar outra vez para reiniciar o topocal. Vai já aparecer e vai dar um erro, com certeza, nessa primeira vez. Ele aqui está como gratuito, por isso que ele dá um erro, mas na segunda vez, com certeza, ele vai aceitar. Aqui deu, ó, o usuário não existe e a contrassenha é inválida, né? Na realidade, eu criei um usuário e uma senha, mas às vezes ele não reconhece. Você vai para a segunda vez, fechou e clica nele de novo. E aí ele vai reconhecer o usuário e vai dar um OK. Aí você vai dar um OK e vai aceitar. Vamos ver agora desta segunda vez usando o topocal. Você vai de novo para Pro Grátis por coronavírus, clica em continuar e espera ele abrir outra tela. Ó, ele deu essa tela aqui, ó. Versão Pro, uso gratuito, indefinido para o período do Covid-19. Então, está permitindo que a gente use este programa. Este programa, na realidade, é pago, mas está sendo permitido usar livre. Aí dá um OK, aí abre essa tela. Quando abrir essa tela, você volta de novo lá no Excel só para se certificar. Ó, aqui estão selecionados. Por exemplo, tem a coluna 1, 2, 3, 4, de nome a Z e de 1 a 18. Você dá um Ctrl C só para confirmar de novo e abre o topocal. No topocal, você vai em pontos e em editor Excel. Clique em editor Excel. Esta aba aqui amarelinha com uma prancheta, ela significa pegar, quer dizer, que é colar dentro desta tela. Ele colou todos os valores que eu tinha de nome, de latitude, de longitude, de altitude. E agora eu dou um aceitar, clique em aceitar e aparecem os 18 pontos na tela. Depois disso, você vai criar a triangulação. Na realidade vão aparecer cores que a gente chama ipisometria, de ipisométricas. Vão aparecer cores aqui do 18 azul escuro até o ponto 1 vai ao cor de rosa. Então nós vamos neste ícone aqui, que é o triangular, e desse ponto 1 ao 18, eu já havia medido anteriormente, dava cerca de 445 metros. Eu arredondei para 450 para que todas as curvas de nível fiquem perfeitamente dentro deste retângulo formado aqui entre os pontos 1 a 18. E nós vamos checar se tem 18 pontos. Sim, já apareceram 18 pontos. Eu digitei aqui 450. Aqui tem o número de pontos. Está dizendo que a cota máxima, que é aqui no ponto 18, que são 84 metros. E a cota mínima, que é aqui, são 74 metros. Você clica em aceitar e vai aparecer aqui um quadro ipisométrico. Veja bem, ó, ficou agora colorida a minha tela, o meu retângulo ficou colorido, variando do azul escuro ao cor de rosa. O azul escuro sendo para a altitude 84 metros e o cor de rosa 74 metros. Então, depois disso, eu posso dar um escape só para eu ver uma escala de cores. Ó. Escape do teclado e aparecer, ó, que varia. O cor de rosa é 74 metros, variando até os 84 metros que eu escuro. E tem as intermediárias aqui, ó,
76, 79, 81 até 84. Ele criou um quadro ipisométrico. Mas agora nós vamos exportar toda a triangulação, nós vamos ver no AutoCAD, e todas as curvas de nível para o AutoCAD. Nós vamos exportar numa extensão DXF, em ponto .dxf. Então nós vamos clicar em ficheiro e vamos aqui, ó, para exportação com a extensão DXF. Você clica em DXF, ele vai abrir um quadro e você vai dizer onde você quer salvar. No caso eu vou salvar a minha na área de trabalho, 40 FSA, quer dizer que é no período agora de quarentena que nós estamos. Eu criei uma pasta como essa e vou salvar dentro desta pasta. E vou nomear, dar um nome para esse arquivo. Eu vou chamar de 18 pontos, aí eu boto um ponto DXF, que é a extensão para o AutoCAD, que é uma extensão nativa que abre em qualquer AutoCAD, tá bom? Então vamos lá, salvar, nós vamos mandar salvar, e aqui ele aparece um quadro como esse. Você deve marcar pontos, que são os 18 pontos que você quer. Você deve marcar os atributos, que deve levar X, Y e Z. Na altura, eu já botei aqui 10, que eu botei 10 metros. Você digita aqui, ó, se tiver outro valor 1, você acrescenta um 0 aqui, para dizer que é a altura da letra lá no AutoCAD, 10 metros, para ficar visível, no caso aqui da nossa aula. E aí o número de casas decimais que eu pretendo que apareçam lá nas cotas, 2 casas decimais. Aí eu boto um 2. Aqui eu marco triangulação, quero que leve os 28 triângulos que foram gerados pelo Topocal. O curvado, que é propriamente a curva de nível, eu tenho que marcar, se tiver marcado, as 10 curvas que foram geradas nesse meu caso. E marcar as entidades em 3D, são em 3 dimensões. E aceitar. Então ele já foi salvo na extensão DXF. O que é que eu devo fazer agora? Eu devo abrir o AutoCAD, abrir o AutoCAD, e tem 2 formas da gente pegar este arquivo, tá? Eu posso aqui em Files, né? Open, ou posso aqui no drop down, bem aqui nesse triângulozinho, e Open também. Vocês podem escolher, fique à vontade como escolher. Eu vou por aqui logo, Open. Aí ele vai perguntar, ó, bem aqui eu boto logo com a extensão que eu quero. Ó. Existe a extensão do AutoCAD, a padrão dela quando você abre normal no seu AutoCAD, ele vem em .dwg. Mas eu quero na extensão DXF. Aí como foi salvo em DXF aquele meu arquivo lá do Topocal, eu já encontrei ele aqui, ó, 18 pontos DXF. Clico nele e mando, aí ele aparece aqui e eu mando abrir, Open, abrir. O que é que acontece? Mas eu não vi abrir nada. Por quê? Porque as coordenadas X dele tá mais de 700 mil. Então esse X bem aqui nesse quadrante, bem nesse ponto aqui, é o 0 e o Y é 0. E meu X está a 700 mil mais distante, está para cá, ó, por isso que ele está fora do quadro. E o meu Y está lá em cima, a mais de 9 milhões de metros de altura. Então nós vamos clicar em Z de zoom e dar um Enter. E de Extend para aparecer na tela. Ele apareceu automaticamente. Nós vamos apertar no zoom para ficar melhor a visão das nossas curvas de nível, dos nossos triângulos. E nós vamos ver agora que nós devemos retirar. Esses verdes são os triângulos. Então, ó, vocês vão chamar, sabe quem? Vocês vão digitar LR de Layer e selecionar essa daqui, ó, Layer. E eles vão mostrar. E nós vamos só
esconder os layers que nós não queremos que apareçam nesta apresentação. Então, qual layer que eu vou esconder? Ó, eu vou olhar bem aqui só para ver. Apagar esta lâmpadazinha. Aí ele não apagou nada, né? Aí nós vamos aqui, ó, para este amarelo. Ele apagou aqueles números que eram repetidos. Por exemplo, os pontos 1, 2 até 18 estão repetidos 2 vezes. Então, ó, você desmarca este amarelo para ficar só uma vez. Só os branquinhos que vocês estão vendo na tela. E aí nós vamos agora ver as curvas de nível. Vamos descendo. Ó, se eu apertar aqui neste verde, vão sumir os triângulos. Os triângulos eu não quero que apareça aqui. Ele vai ficar guardado, mas eu não quero que apareça na tela. Na realidade, eu quero que apareçam as curvas de nível. E aqui estão as altitudes dela todas marcadas. E esses pontinhos aqui amarelos são os pontos. Então eu tenho toda a minha curva de nível. E se eu quiser saber, né? Aí eu mando fechar agora este quadro. E se eu quiser saber se realmente aqui está anotada a curva 83 nessa daqui, eu aperto em list, LI. Aí ele vai me dizer, ó, que é realmente, ó, me diz a coordenada e me diz qual a altitude do ponto, ó, 83,00, porque eu pedi que no topocal as casas decimais fossem 2, ó. Ele veio 83 metros. Então isso aqui é a curva, essa daqui neste caso é a curva 83, que está dizendo que está 83 metros acima do nível do mar. Por hoje a gente termina a aula e na próxima aula nós vamos ver como formatar o AutoCAD para ficar de acordo com a BNT. Um abraço, professor Machado.